Vamos falar nesse vídeo sobre a definição de serviços de engenharia para fins de incidência do imposto de renda retido na fonte. Esse tema se aplica exclusivamente às entidades que estão nas linhas C e D do nosso QSO e apenas em relação ao imposto de renda retido na fonte e para as entidades da linha D, também para a retenção das contribuições sociais CSLL, PIS e COFINS. Quando se trata da retenção de imposto de renda nos pagamentos a beneficiários pessoas jurídicas, o regulamento do imposto de renda lista quais são os serviços que estão sujeitos a essa incidência. E o artigo 647 lista aqueles serviços que são de natureza profissional e que estão sujeitos à retenção de 1,5% de imposto de renda. Esses serviços envolvem, entre outros, aquele do item 17, que são serviços de engenharia. Não se trata aí somente de profissões regulamentadas. Nós temos entre esses 40 itens, alguns que não são necessariamente decorrentes do desempenho de uma profissão específica. Mas o importante da gente aqui não é comentar os detalhes respeitantes a essa lista, mas sim focar quais são os limites e alcance dessa definição que consta lá do item 17, que fala dos serviços de engenharia. A gente vai encontrar lá no parecer normativo número 8 de 86 a explicação sobre o que está alcançado pela tributação na fonte do imposto de renda. Só que o parecer número 8, antes de falar o que está sujeito à retenção, ele estabelece como regra que não será exigido o imposto na fonte em relação a rendimentos oriundos da execução de contrato de prestação de serviços abrangendo trabalhos de engenharia de caráter múltiplo e diversificado. Por exemplo, de contrato que abrange estudos preliminares, elaboração de projeto, execução e acompanhamento do trabalho. A ideia transmitida aqui pelo parecer número 8 é que a atividade que não envolva somente a prestação de serviços que são decorrentes do desempenho da profissão do engenheiro não devem ser considerados como serviços de engenharia. Ou seja, se o contrato envolve, além da elaboração de projeto, além de estudos preliminares, também a execução física de obras de construção civil, esse contrato está envolvendo atividades que não são exclusivamente decorrentes do desempenho dessa profissão. Tanto é assim que o parecer normativo ainda conclui dizendo que estão no campo de incidência do imposto na fonte o desempenho exclusivo das atividades expressamente listadas, por exemplo, estudos geofísicos, fiscalização de obras de engenharia em geral, elaboração de projetos de engenharia em geral, administração de obras, gerenciamento de obras, serviços de engenharia consultiva, serviços de engenharia informática, planejamento de empreendimentos rurais e urbanos, prestação de orientação técnica e perícias técnicas. Esses são serviços que quem desempenha tem que necessariamente ter a habilitação como profissional de engenharia. Se se tratar de uma pessoa jurídica que presta esses serviços decorrentes do desempenho da profissão do engenheiro, essa pessoa jurídica, ao emitir a sua nota fiscal, está sujeita à retenção do imposto de renda. Quando o contrato possui o caráter múltiplo de que nós tratamos no tópico anterior, não há que se falar na retenção do imposto de renda. E para deixar bastante claro o que nós estamos pretendendo transmitir nesse vídeo, trazemos aqui na tela seguinte 3 exemplos, para que a gente defina quando vai haver e quando não vai haver incidência do imposto de renda na fonte. Na hipótese da letra A, trata-se de um contrato de elaboração de projeto de engenharia e fiscalização de obra de construção civil. E a pergunta incide imposto de renda retido na fonte deve ser respondida de forma positiva. Sim, a justificativa é que essa atividade é típica da profissão do engenheiro
e a empresa prestadora foi contratada apenas para essa finalidade. Agora, se eu estiver falando de um contrato de elaboração de projeto de engenharia para a construção de uma nova sede para o contratante, cumulada com a execução das obras nele contempladas, a pergunta é: incide imposto de renda retido na fonte? A resposta deve ser negativa. A justificativa é que este contrato, embora contemple a atividade típica do profissional de engenharia, a elaboração do projeto, dispõe também sobre a execução de serviços de construção civil, possuindo o caráter múltiplo de que trata o parecer normativo número 8 de 86. Se eu estiver falando da hipótese da letra C, um contrato de execução de obra de construção civil por empreitada, e a pergunta foi: incide imposto de renda retido na fonte? Seguramente eu posso responder que não. A justificativa é que este contrato não contempla atividade considerada como serviço de engenharia pela legislação do imposto de renda na fonte.